Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque nós podemos confiar em Ti, Senhor. Obrigado porque nós podemos nos render a Ti, ao Teu amor. Obrigado porque Tu não falhas jamais. Obrigado porque Tu nunca falhaste. Obrigado porque nós somos Teus. Nós rendemos, Senhor, nesse momento os nossos corações, as nossas vidas mais uma vez, e nós te pedimos, Senhor, fala conosco. Fala conosco, Senhor. Nós abrimos nosso coração. Espírito Santo, fala ao nosso coração. Nós queremos te ouvir, nós queremos ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, nós chamamos, Senhor. Nós chamamos. Como é bom te amar, Senhor. Como é bom estar diante da Tua presença, Senhor, desfrutando da Tua presença. Tu és o nosso Rei, Senhor. Toda a majestade está em Ti. Tu és o Rei dos Reis. A Ti nós nos prostramos, a Ti nós nos rendemos, a Ti nós adoramos. O único Deus verdadeiro, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós nos rendemos a Ti. Te damos graças, Senhor, e Te agradecemos por essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode tomar o seu assento, meu irmão. Obrigado. De música. Deus é bom. Amém? Você pode dizer? Deus é bom? Sempre que eu subir aqui, eu vou pedir para você repetir isso. Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. Aleluia, aleluia. Irmãos, o que nós temos para essa noite, o tema dessa noite é fazer discípulos. Fazer discípulos. Quando eu recebi esse tema, eu falei, Senhor, o que eu posso compartilhar sobre isso? O que eu posso compartilhar sobre isso? Algo tão importante que o Senhor Jesus deixou para todo crente, para toda a igreja, faz parte da grande comissão. E quando eu ouvi essa frase, fazer discípulos, primeira coisa que eu penso, então, a grande comissão, e a minha mente automaticamente vai lá para Marcos 16, ide a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e esses sinais seguirão os que creem, em meu nome falarão demônios, expulsarão demônios, falarão novas línguas, enfim, para aí que minha mente foi, mas o Senhor falou, não é isso está em Marcos 16, mas tem a outra parte, que está lá em Mateus, que é o que nós vamos ler agora, Mateus 28, 17 a 20, Mateus 28, 17 a 20, Jesus então, ele morreu, ressuscitou, ele apareceu aqui aos seus discípulos, e antes de Jesus voltar aos céus, acontece isso aqui, a partir do verso 18, por favor, Mateus 28, 18 a 20, diz assim, então Jesus se aproximou deles, dos discípulos, e lhes disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E aqui tem essa frase então, essa direção, fazer discípulos. Essa expressão fazer discípulos, ela significa ensinar, instruir, seguir preceitos. E o texto continua aqui, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer. E ensinando, reforça então essa instrução de fazer discípulo, que significa instruir, ser um professor, ensinar alguém, conduzir, instilar uma doutrina. Sabe o que é instilar? Instilar é introduzir um líquido gota a gota, devagar e sempre, aos poucos, mas algo constante, é fazer penetrar lentamente. Isso é o que esse texto está querendo dizer. Nós estamos aqui a falar então da grande comissão. E eu lembro então, como eu falei para vocês, de Marcos 16, e de a todo mundo pregar o evangelho, e daí eu já lembro lá de Pedro, depois de Pentecostes, pregando, e aquela cerca de 3.000 pessoas então sendo acrescentadas, sendo salvas, mas o Senhor falou comigo que não é isso. Isso, claro, é a primeira coisa, é ganhar as almas, mas o fazer discípulos é aquilo que vem depois de pregar o evangelho e ganhar as almas.
O fazer discípulo é o cuidar do coração, que é diferente, então, de ganhar as almas. Ganhar a alma, então, é o primeiro passo. É lançar semente, essa semente brotar, cair em algum tipo de solo, mas depois nós temos que cuidar do coração dessa pessoa. Com isso, eu me lembro do quê? Da parábola do semeador, que é o que eu quero tratar e conversar com vocês aqui essa noite. E nós vamos ver aqui o que a parábola do semeador tem a ver com fazer discípulos. Então, Mateus capítulo 13, verso 3 a 8. Mateus capítulo 13, verso 3 a 8. Você pode abrir sua Bíblia para acompanhar. A palavra diz assim: Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra, e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Logo após, a palavra já traduz e já explica o que significa essa parábola. Então, lá no verso 18, continua o texto e diz assim: Jesus fala, portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, presta atenção, quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Quanto à semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Esse produz uma colheita de 100, 60 e 30 vezes mais. Então a Bíblia está falando aqui, está a falar de alguns tipos de solos, né? Os que ouvem a mensagem do reino e não a compreendem, é aquele que o maligno vem e rouba aquela palavra, né? O que foi semeado no coração, a semente à beira do caminho. As pessoas que não entendem, a semente à beira do caminho são as pessoas que não entendem, não compreendem a mensagem do reino, e vem lá o inimigo e rouba essa semente, rouba a palavra. Os que não têm raiz, porque tem um solo curtinho, por causa de uma tribulação ou perseguição, eles abandonam a palavra. Esse é o terreno pedregoso. Terceiro caso, os que são sufocados pelas preocupações e enganados pelas riquezas. Então a palavra fica infrutífera. Você imagina a palavra de Deus não podendo dar o seu fruto, né? Então essa é a semente que é plantada num terreno com espinhos. E aquele que ouve a palavra e entende, esse produz então a colheita 100, 60 e 30 vezes mais. Agora eu quero perguntar para vocês, para quem que a gente prega o evangelho? Os pecadores. Vocês concordam comigo que as pessoas que a gente prega o evangelho é todo tipo de solo no coração? Todo tipo de solo. Os mais diversos tipos de solo. E a palavra nos diz que nos últimos tempos, nós vamos lidar com essas pessoas que são escarnecedoras, sensuais, avarentas, presunçosas, desobedientes. Pessoas diferentes daquilo que Jesus espera de nós. Pessoas em desobediência, andando de sensualidade, andando da forma que o Senhor não deseja. Tem os mais diversos tipos de solo, que são as pessoas que a gente leva o evangelho. Mas a palavra também diz que Jesus veio para os doentes, certo? Lá em Marcos 2,17, Jesus diz que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes, e ele não veio então chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento, correto? Então são essas pessoas que nós temos que pregar
e ganhar para Jesus, ganhar as almas, os mais diversos tipos de solos. Mas agora quando chega uma pessoa que tem o coração pedregoso, ou talvez um coração cheio de espinhos, quando nós percebemos que ela tem um coração desse jeito, por causa disso a gente vai ter a liberdade de deixar essa pessoa do jeito que está? Só porque ela tem essa tendência no coração, de um solo com espinhos, de um solo pedregoso, ou de uma semente que caiu ali na beira da estrada. A gente sabe a vontade de Deus para a salvação. 2 Pedro 3,9 diz que o Senhor não retarda a sua promessa, Ele é longânimo, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 1 Timóteo 2, 3 e 4 diz assim: isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aqui entra então o que a gente vai falar essa noite. O que Jesus disse aqui: fazei discípulos, ensinando-os. Fazei discípulos, ensinando-os. Então, irmãos, nesse caso a gente precisa tratar da terra, para a terra poder germinar, crescer, dar o seu fruto e multiplicar. Nós não podemos simplesmente ou falar de Jesus para uma pessoa, ou vir aqui à frente entregar uma mensagem, fazer um apelo de salvação e deixar por isso mesmo. Eu quero trazer uma grande revelação aqui para vocês. Vocês sabiam que essa responsabilidade de fazer discípulos, de ensinar, não é apenas do pastor? Mas é de cada um de vocês que aceitou Jesus e que está sentado aqui à noite, e dos que não estão sentados aqui essa noite, também é uma responsabilidade de todo mundo. Pregar, ganhar alma, mas depois disso, fazer discípulos. Um bebê se cria sozinho? É correto uma mãe dar à luz e deixar um bebê num canto e esperar que ele vá crescer sozinho? A palavra não diz que quando a gente se converte, um pecador aceita Jesus, é um bebê espiritual? Não precisa de cuidado? Precisa de cuidado. Quem é que vai cuidar? Precisa cuidar do coração. E aqui nós temos alguns exemplos do apóstolo Paulo, que eu quero conversar com vocês um pouquinho também essa noite. O apóstolo Paulo não apenas pregou e ganhou muitas almas, mas ele cuidou dessas almas também. Ele não somente abriu igrejas, mas ele cuidou as igrejas, ele acompanhou as igrejas que ele abriu, ele instruiu, ele exortou, ele chamou para perto, ele corrigiu, ele encorajou. E a gente pode ver nas igrejas onde Paulo abriu, os mais diversos tipos de solo no meio da igreja. Então, o primeiro ponto que nós vamos falar aqui, sobre o tipo de solo, ou o primeiro ponto que traz a parábola: os que ouvem a mensagem do reino e não a compreendem, o maligno arranca o que foi semeado no coração, que é aquela semente na beira do caminho. E esse contexto aqui tem muito a ver com o que foi escrito na época, que tem a ver com os israelitas, porque literalmente eles ouviam, mas não entendiam aquilo que estava a acontecer. Em Romanos 10, 1 e 2, Paulo fala assim, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar, olha só, posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas é um zelo sem entendimento. E a palavra está dizendo na parábola aqui: os que ouvem a mensagem do reino e não a entendem, não a compreendem. Paulo está a falar aqui dos que têm até um zelo pelo Senhor, mas é um zelo sem entendimento. Em certo momento, quando Paulo estava em custódia em Roma, ele disse assim aos judeus, lá em Atos 28, 25 a 27. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora depois de Paulo ter feito essa declaração final. Olha o que Paulo disse: bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías, vá a este povo e diga, certamente vocês ouvirão, mas jamais entenderão. Certamente vocês verão, mas jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e eu os curaria.
Então ali está dizendo que eles ouvirão, mas jamais entenderão. Aí parece como se fosse um decreto de Deus, né? Que Deus estabeleceu que essa é a vontade de Deus. Só que o Deus continua e diz assim, ó, pois eles jamais entenderão, pois, porque, pelo motivo, o coração do povo é insensível. O motivo de não entender é do coração ser insensível. O motivo do povo entender está dizendo, pois o coração deste povo se tornou insensível de má vontade. Tem um pois ali no meio que traz então a razão dessa falta de entendimento. Se não fosse assim, eles entenderiam com o coração, seriam curados, e Jesus disse, e o apóstolo Paulo disse que eles seriam salvos. Amém? Então a gente pode compreender aqui que o não entender e não compreender a mensagem do reino tem a ver com nós termos então o nosso coração insensível e de má vontade. É o que o texto está a dizer aqui. Eles eram sem entendimento, porque o coração deles era um coração insensível e de má vontade. Paulo fala aos Efésios assim, capítulo 5, a partir do verso 14. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Olha o que Paulo fala aqui. Tenham cuidado da sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então aqui, a primeira parte da parábola, que os que não compreendem têm a mensagem roubada, Paulo está aqui dizendo, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E antes disso, ele está dando um monte de instrução para eles. Ele fala assim, ó, sejam imitadores de Deus, vivam em amor, não mencionem moralidade sexual, que não tenham obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas indecentes no meio de vocês. Ele repreende a imoralidade, a idolatria, a ganância. Ele fala para eles não se associarem com pessoas desobedientes. Explica que antes eles eram trevas, agora eles são luz. Ele termina então com tenham cuidado com a sua maneira de viver. Então ele dá todas essas instruções e ele termina assim, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Ele está a corrigir uma insensibilidade no coração da igreja de Éfeso. E essa palavra aqui que ele usa, compreender, nesse texto de Efésios, é a mesma palavra que Jesus utilizou na parábola, que são as pessoas que não compreendem a mensagem do reino. Então Paulo está dizendo aqui, entendam, compreendam a vontade do Senhor, não vivam de qualquer jeito. Vocês antes eram trevas, agora vocês são luz, existe um modo de viver diferente. Não andem como os insensatos, não falem de obscenidades, não falem de coisas que desagradem a Deus, não sejam gananciosos. E por que ele fala tudo isso para eles? Para eles compreenderem a mensagem e o maligno não chegar e roubar a semente do coração deles. Então Paulo dá essa série de instrução e ele termina o texto ali, essa parte da carta, dizendo para compreender a vontade do Senhor. Ele não está chamando a atenção aqui da igreja de Éfeso por não ter motivo nenhum. Ele chama a atenção da igreja porque existe um motivo. Então Paulo ele esteve junto, ele discipulou, chamou a atenção, cuidou, ele não queria ver a semente roubada da igreja. E ele fala assim a Timóteo, olha só o que ele fala para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 24. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, tolerante, deve corrigir com mansidão os que se opõem a ele, na esperança de que Deus lhe conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da cilada do diabo que os aprisionou para fazerem a vontade dele. Então, Paulo aqui ele está dando uma instrução a Timóteo, que ele deve ser tolerante e paciente com as pessoas que aceitaram a Cristo, para que eles cheguem ao conhecimento da verdade. Ou seja, é um processo. E nós vamos receber na nossa igreja, e nós vamos pregar o Evangelho a muitas pessoas, onde a semente vai ficar na beira do caminho, elas vão ter difícil compreensão. Irmãos, lembrem de uma coisa, quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito é salvo,
na hora. A mente, ela é renovada pela palavra de Deus. É um processo que leva tempo. Existem momentos onde a pessoa aceita Jesus e realmente o milagre acontece, ela abandona vícios, é livre de pornografia, enfim, uma série de coisas. Tem pessoas que aceitam Jesus e é instantâneo, coisas inclusive no seu procedimento, no seu modo de viver. Só que tem pessoas que aceitam a Jesus e não param de fumar na hora. Tem pessoas que aceitam a Jesus e elas ainda estão no modo antigo de viver e não conseguem se livrar da bebida alcoólica, por exemplo. Nós precisamos ser pacientes com essas pessoas, instruí-los, caminhar junto, caminhar do lado, exortar, encorajar, chamar para perto, para o entendimento da vontade de Deus chegar na vida dela e o diabo não vir roubar a semente dela. Isso faz parte de um discipulado. As pessoas são difíceis? São difíceis. Por causa disso, vamos abandoná-las? Paulo falou a Timóteo que nós não devemos abandonar as pessoas, mas devemos ser tolerantes e pacientes, ensinando-os até o entendimento chegar então no coração dela. Amém? Isso é um ponto então sobre a nossa parte de discipular. Segunda parte da parábola, os que não têm raiz, por causa de uma tribulação, perseguição, abandonam a palavra. Então é a semente num terreno de pedra, um terreno pedregoso. Então o texto diz que elas até recebem com alegria, logo brota, só que a terra não era profunda, né? Tinha as pedras e não deu certo. E a gente vê então, sabe aquela pessoa que se converte e é cheia de ânimo, que tu olha para a pessoa e, meu Deus, esse aí vai ser pastor, esse aí, meu Deus, vai abrir umas 10 igrejas. E no primeiro problema, a pessoa abandona a fé. Primeiro probleminha, primeira tribulação, primeira perseguição, a pessoa vai lá e desiste. O evangelho já não presta mais. Paulo lidou com isso, e ele ensinou sobre isso também. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 3 e 4, ele fala assim: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como é justo, porque a fé de vocês tem crescido cada vez mais, e o amor de todos vocês, uns pelos outros, tem transbordado. Portanto, nós nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e pela fé que vocês têm demonstrado em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Já se sentiu orgulhoso por alguém? Alguém que tu treinou, alguém que tu ensinou, e tu vê, meu Deus, deu certo. Sabe quando tu vai ajudar teu filho a estudar para a prova, o filho está mal, está com dificuldade, tu gasta aquele tempo com o filho vai lá e tira uma nota super alta na prova, e tu fica orgulhoso. É isso que Paulo está a dizer aqui. Ele está dizendo, ó, eu ensinei vocês passaram pelos mais difíceis aí, tribulações, perseguições, mas a fé de vocês venceu, vocês suportaram tudo isso, eu estou orgulhoso de vocês. E ele disse o motivo, é a perseverança e a fé em meio às tribulações e perseguições. E perseverança aqui significa o quê? Uma carga muito pesada, nesse texto, essa palavra no grego tem o sentido de uma carga muito pesada, e aqui os tessalonicenses eles estavam então num ambiente realmente anticristão, era um ambiente de muita perseguição onde eles estavam, e fé que era elogiada por Paulo, então aquela coisa agressiva, para frente, sabe, que não retrocede. Então, os tessalonicenses, eles não recuavam, eles não olhavam para trás. Os problemas deles eram graves e difíceis, era coisa pesada que eles passavam. O termo perseguições tem origem, na sua primeira forma de interpretação, também na raiz do grego, significa uma caça. Literalmente, uma caça. Como um caçador que caça um animal até matar, uma caçada brutal. Então é isso que eles estavam a passar naquele momento. Uma perseguição que iria até o custo da sua própria vida. Esse tipo de perseguição. Essa perseguição que a gente sofre hoje, uma perseguição moral, uma perseguição... Não, era algo que precisava responder com a vida aqui. Era esse tipo de perseguição. Era uma alta pressão. A tribulação é uma alta pressão. E um estudioso explica que tribulação nesse texto é como amarrar uma pessoa, deitá-la de costas e colocar uma pedra em cima até a pessoa ser esmagada.
lentamente até a pessoa ser esmagada. Amarrar as mãos, deitar de costa e colocar uma rocha sobre a pessoa até a pessoa ser esmagada. Tribulação significa isso aqui. Ou seja, eram situações realmente esmagadoras que sozinhos eles não poderiam vencer, somente com uma perseverança muito firme e com uma fé realmente inabalável em Cristo. Paulo termina então dizendo que eles estavam suportando tudo isso. Eles estavam não tendo uma atitude de derrota, não retrocedendo, mas eles estavam sendo corajosos. Irmãos, a gente precisa investir nas vidas a tal ponto de tornar as pessoas, em primeiro lugar, nós precisamos ser assim, né? Corajosos ao ponto de morrer pelo Evangelho. De não desistir, não colocar a culpa em Deus e sair por aí esbravejando por causa de qualquer probleminha, por causa de qualquer perseguição, por causa de uma tribulação. Nós temos que viver o Evangelho de uma forma que a gente suporte isso. E as pessoas que a gente ganha para Cristo, a gente precisa ensinar elas que o Evangelho é vitória. É vitória. Nós estamos no Evangelho triunfante, eu creio nisso. Cristo venceu por nós, o nosso futuro é glorioso nele. Mas existem perseguições por causa do nome de Cristo. E esse é um dos sofrimentos que o crente precisa passar. E a Bíblia fala que existe prazer nessa perseguição. O crente tem prazer nessa perseguição. Só que eles estavam tão encorajados porque Paulo ensinou eles muito bem. A igreja de Tessalonicenses, quando a gente lê essa carta, a gente entende ali que Paulo ensinou a eles sobre escatologia. Então, aquilo era tão real para eles da volta de Cristo que eles já achavam que Jesus já ia voltar naquele período ali. Porque as perseguições realmente estavam muito fortes e agressivas. Eles foram corrigidos porque eles já estavam até querendo parar de trabalhar já, porque afinal não vamos trabalhar porque Jesus já vai voltar agora. Mas eles foram ensinados sobre o quê? Sobre um novo céu, sobre uma nova terra, que existe esperança, o nosso lar não é aqui, o nosso futuro é glorioso no Senhor. Aqui onde nós estamos a viver é passageiro, nós somos peregrinos, existe algo melhor que o Senhor preparou para nós. Então, é nessa visão que os Tessalonicenses, que a igreja de Tessalônica estava, a saber que existia algo grande por vir, uma promessa grande que ia cumprir. Então, por isso que ele fala, as presentes tribulações não são nada comparadas à glória do porvir. Então eles estavam preparados, eles estavam fortes para isso, eles estavam a aguardar ali o futuro glorioso, o arrebatamento que pode ser a qualquer momento. Você está aí a aguardar o arrebatamento? Com expectativa? Quando nós ganhamos alguém para Cristo, nós precisamos ensinar essas coisas para as pessoas. Precisamos acompanhar e explicar que Jesus vai voltar. Explicar que talvez ela vá sofrer pelo nome de Cristo, mas que vale a pena. A pessoa precisa estar preparada que a qualquer momento ela pode, subir. E o que acontecer aqui de perseguição por causa do nome de Cristo, ou alguma tribulação por causa disso, não é nada comparado com aquilo que Cristo tem para nós. As pessoas precisam entender isso. E quem vai ensinar para elas se não formos nós que ganhamos elas para Jesus? Quando as pessoas têm essa mentalidade de reino e do futuro que nos aguarda, quando vier a tribulação, ela vai ter a consciência, opa, algo melhor me aguarda, eu não vou desistir, eu não vou ceder, até porque o Pai não tem prazer naqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam e avançam para a salvação. Então isso precisa ser ensinado, porque as pessoas precisam ser estáveis, precisam ter as raízes profundas. Nós precisamos ensinar as pessoas que elas não devem desistir no meio de uma pressão. Amém? E Paulo sabia, irmãos, o que era perseguição. Ele sabia o que era a tribulação. Ele ensinou isso, essa esperança. Ele ensinou eles a passarem por isso porque ele viveu isso na pele. Nós sabemos as perseguições que ele teve, as perseguições que ele passou. Ele tinha autoridade para falar sobre isso. Ele não retrocedeu também. Ele não voltou atrás. Então, um outro ponto do fazer discípulos é ser verdadeiros com eles, com quem a gente ganha para Jesus. É ensinar que sim, o Evangelho é um Evangelho de vitória, é um Evangelho que Deus opera maravilhas e que a gente vive assim, vitória após vitória. Mas olha, esse nome pode fazer você sofrer perseguição.
não desiste, porque algo melhor nos espera. Isso faz parte de fazer um discípulo de Cristo. Terceiro ponto da parábola: os que são sufocados pelas preocupações, enganados pela riqueza. A palavra se torna infrutífera, não produz nada, não é eficaz. A semente entre espinhos. Então tu imagina a palavra de Deus sendo inoperante. Imagina a palavra de Deus não podendo gerar vida, não podendo fazer algo. A culpa é do solo, a culpa é por ter os espinhos em volta. Preocupações, irmãos, é normal para todo mundo. Não é verdade? Todo mundo tem preocupação. E a preocupação, ela acaba a aumentar os problemas daquilo que realmente são. Depois que a gente passa por eles, não é querer minimizar, mas depois que a gente passou por algum problema e que a gente preocupou tanto, a gente vê que muitas vezes a gente cria uma coisa que não era tudo aquilo também. A gente aumenta muita coisa, sem querer minimizar os problemas, porque eles realmente existem. Mas essa parte da parábola está a falar aqui dos que são sufocados pelas preocupações e enganados pela riqueza. Entenda, irmãos, não sejam enganados pela riqueza. O dinheiro não resolve todos os problemas. Ele não resolve. Não resolve. Tem coisas que é somente uma vida em Cristo que traz solução mesmo. Às vezes, em meio às preocupações, é só Jesus, não é dinheiro. Não tem dinheiro que resolva problema nenhum. De verdade, o que resolve é ter Cristo. E é num contexto semelhante que Paulo ensina aos Filipenses isso. Filipenses 4, 6 e 7. Olha o que Paulo fala. Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. A gente não vai aprofundar no texto aqui, não é objetivo, mas ele dá uma chave aqui, ó. Tem um problema, oração e súplica, apresenta diante de Deus. Não nega o problema. Nós somos da fé, mas a gente não é tolo quando existe algum problema. A gente precisa saber o nome das montanhas que a gente precisa mover. Então não é pecado a gente orar e suplicar a Deus por alguma coisa que está trazendo preocupação ao nosso coração. Então Paulo está a ensinar aqui, oração, súplica, ou seja, não nega os fatos. Aí depois vem um outro segredo aqui, com ações de graça, ou seja, agradecer por aquilo que tu ainda não recebeu. Quando tu ora, suplica e agradece ao Senhor, a Bíblia diz o quê? Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o nosso coração. E é nesse momento, então, que nós não somos sufocados pelas preocupações. Paulo, ele sabia disso, é nesse contexto aqui que ele está dizendo. Mas para a gente ensinar isso, a gente precisa também ser exemplo nisso. Nós não podemos ser sufocados pelas preocupações, para quando nós ganharmos alguém para Jesus e tiver que fazer essa pessoa se tornar um discípulo, a gente precisa ter autoridade de viver isso também. Paulo tinha testemunho para ensinar isso. Ele disse assim, olha o que ele diz aqui em Filipenses, nesse mesmo texto. Ele diz assim, se alguma coisa tirar a paz de vocês ficarem ansiosos, orem, supliquem, agradeçam. A paz de Deus vai guardar o coração de vocês. Eu não estou dizendo, aí o texto continua, lá no verso 11, eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, ele tinha raízes. Paulo, ele tinha um bom solo. Ele não tinha espinhos em seu solo, ele não era sufocado pelas preocupações. Ele passou por tudo, gente. Quando ele dá a lista dos açoites que ele levou, dos 3 naufrágios dele, meu Deus do céu, é de apavorar realmente o crente. Mas ele diz assim, nada disso me abala.
tudo posso naquele que me fortalece. A paz de Deus que excede todo entendimento, ela guarda o meu coração. Então Paulo, ele passou por diversos problemas e ele se manteve firme. Ele não foi sufocado pelas preocupações e nem sufocado pelas riquezas. Ele sabia que podia ter muito, podia ter pouco. Ele sabia viver de qualquer modo. Concluindo, irmãos, e o grupo de música pode subir, por favor. A gente está vendo aqui alguns tipos de solo. A gente começou a falar aqui sobre fazer discípulos, a grande comissão. Fazer discípulos não é apenas ganhar alma. Ganhar alma é o primeiro passo. Jesus disse, fazei discípulos ensinando. Nós vimos aqui alguns tipos de solo. E nós, irmãos, como pessoas que discipulam, nós precisamos tirar dos nossos lábios aquela frase assim, não olha para mim, porque eu sou imperfeito, perfeito é só Deus, olha para Jesus, a gente não pode olhar para os homens. Irmãos, cuidado, isso é mentira, não deve ser assim. A nossa vida deve ser a tal ponto que a gente possa dizer às pessoas que nós ganhamos para Cristo, as pessoas que nos olham, as pessoas que nós discipulamos, as pessoas que nós queremos tornar discípulos de Cristo, nós temos que ter a nossa vida a tal ponto que a gente possa dizer, olha para mim, olha como eu faço, repete, faz igual eu faço. Irmãos, era isso que Paulo fala. Lá em 1 Coríntios 1:11, ele fala, sejam meus imitadores. Mas por que ele podia dizer isso? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então eu preciso ter a certeza de que se alguém está a me imitar, está a imitar Jesus. Isso é uma forma, irmãos, de fazer discípulo. Não é apenas ganhar para Cristo e deixar o bebê se criar. É cuidar do coração. Como Jesus cuidou dos seus discípulos. Ele andou, ele ensinou, ele cuidou, ele sustentou, ele encorajou, até o ponto de enviar, e ele se senta com seus próprios discípulos e diz, agora é a vez de vocês, vão, façam discípulos, ensinem a viver do modo que Deus planejou. Paulo, ele compreendia a mensagem, ele entendia a mensagem. Porque ele entendia a mensagem, o maligno não podia vir roubar a semente, que é a primeira parte da parábola. Paulo, ele suportou tribulações também. O solo do coração dele não era pedregoso. Paulo também não foi sufocado pelos problemas. O solo do coração dele não era um solo cheio de espinhos. Muito pelo contrário, o coração dele era um solo fértil, que dava muito fruto, um solo fértil, que germinava, crescia, dava fruto e dava novas sementes. Por causa disso, por ele ter o coração dele, o solo do coração muito bem cuidado, o que ele podia fazer? Ganhar pessoas para Cristo, discipular, fazer discípulos de Cristo e ainda dizer, podem me imitar. Se vocês me imitarem, está tudo certo. Me imitem, façam como eu. Por quê? Porque eu estou fazendo como Cristo. Então, além de ganhar para Cristo, ele ajudava, ele instruía. Além de somente ensinar com palavras, ele podia dizer, sejam meus imitadores. É um testemunho verdadeiro. Você pode ficar de pé? Testemunho verdadeiro. Testemunho verdadeiro. Irmãos, nós vamos lidar com os mais diversos tipos de solo. A grande comissão não é somente pregar o evangelho a toda criatura. Não é somente os sinais seguirão os que creem. Isso faz parte, é maravilhoso, nós vivemos isso e nós vamos viver muito mais isso. Os sinais seguindo aqueles que creem. Mas essa é a visão de Marcos, é o que ficou no coração de Marcos, ele escreveu. Mas Jesus também falou essa parte de Mateus. Fazei discípulos, ensinem,
ensinem, fazei discípulos, ensinem. Fazer discípulo, irmãos, exige, sabe o que? O teu tempo. Exige o teu tempo. Exige o teu exemplo. Exige você se negar a si mesmo, negar suas vontades, por amor ao reino, por amor a Jesus, por amor ao Evangelho. Exige você cuidar do seu coração, compreender a mensagem para o maligno não roubar a semente. Envolve você cuidar do seu coração e deixar a velha vida para trás, o modo antigo de viver para trás. Envolve você, se passar por alguma tribulação ou perseguição, ficar firme naquele que te chamou, naquele que te comissionou, naquele que pagou o preço, naquele que é fiel, naquele que vai voltar, naquele que preparou um lar muito melhor para você. As presentes tribulações do presente não tem comparação com a glória do porvir, com aquilo que Cristo preparou para nós. As preocupações da vida não podem sufocar você. Quando você estiver assim, cuidando do sol do seu coração, você precisa, não só de palavras, mas de exemplo, fazer discípulos. Não só com palavras, mas com a sua própria vida. Paulo diz que nós somos, sabe o que? Uma carta viva. O que isso significa? As pessoas nos olham e elas nos leem. Nós precisamos expressar o que Cristo é. As pessoas precisam olhar para nós e o nosso proceder deve fazer discípulos, deve incentivar pessoas a serem imitadores de Cristo. Exige tempo, exige cuidado. Muitas vezes, irmãos, tem aquelas pessoas que nós chamamos que são crente. No Brasil a gente fala, não sei se aqui como é que fala em Portugal, mas no Brasil a gente fala o crente mimi. Qualquer coisa está magoado, qualquer coisa não vai mais na igreja. E muitas vezes a gente já fica intolerante com isso e deixa que vá mesmo, que não venha. Não é isso. Paulo mandou ser tolerante. Precisa ensinar, precisa ter paciência. Fazer discípulo exige isso. Exige um sacrifício de nossa parte. Buscar a pessoa, cuidar da pessoa, andar com a pessoa, até o ponto de que essa pessoa chegue a um nível de maturidade e ela vai poder discipular outros. Mas, irmãos, se nós não acompanharmos as pessoas que chegam com todos os tipos de solo na nossa vida, se nós abandonarmos e não tivermos paciência com elas, talvez não só pelo tipo de solo do coração delas, mas pela nossa falta de perseverança, muitas pessoas podem se perder. Tem pessoas, irmãos, que não é um trabalho de 1 mês, 2 meses, mas é um trabalho de muitos anos, que você tem que ligar, por que não veio na igreja? Vamos lá, acompanhar, ir buscar, ir em casa e visitar. Isso é fazer discípulo. Isso é fazer discípulo. Nós precisamos estar preparados para receber todos os tipos de corações, todos os tipos de solo e fazer discípulos. Se chegar a um ponto e a pessoa escolher não seguir, aí é com ela. Mas de nossa parte, todo esforço deve ser feito para fazer discípulos para o Senhor Jesus. Amém? Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Nós queremos, Senhor, nos fortalecer em Ti, Senhor. Nos fortalecer em Ti. Usa as nossas vidas, Senhor. A Tua palavra diz que a Tua unção está em nós. Senhor, essa unção, ela realmente despedaça o jugo, Senhor. Ela opera maravilhas, ela faz milagres, Senhor. Usa, Senhor, as nossas vidas. Nós nos colocamos, Deus, à Tua disposição, Senhor. À Tua disposição para cumprir o ID, para cumprir, Senhor, a grande comissão, Senhor. Para ser pessoas que vão realmente operar nos sinais, operar nas maravilhas, mas nós queremos ser pessoas também que têm paciência, que têm amor ao próximo, que vão fazer discípulos, Senhor. Pessoas fortes, Senhor. Pessoas fortes na palavra, Senhor. Pessoas com caráter, Senhor, transformados, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, te louvamos, entregamos a nossa vida a Ti e dizemos
dizemos mais uma vez, Senhor, usa as nossas vidas, Senhor. Manda, Senhor, pessoas para nós, que nós possamos ir atrás de pessoas também, alcançar corações, Senhor. Fazer discípulos, que é algo que Tu nos ordenaste, Pai. Faz parte da grande comissão. Nós entendemos isso e nós queremos cumprir isso, Pai. Nós não queremos ser apenas mais um, Senhor, a ocupar um banco na igreja, Senhor. Mas nós vamos ser aqueles, Senhor, que testemunham, Senhor, a verdade, que refletem a Tua vida, Senhor. E muitas pessoas vão chegar e encher os bancos dessa igreja por causa do nosso procedimento, por causa do nosso testemunho, Senhor. Porque Tu realmente, Senhor, brilhas e resplandece, Pai, em nossa vida. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero... São pessoas que a gente conhece aqui, a maioria, mas eu não posso terminar sem perguntar se todas as pessoas aqui, se tem alguém que não entregou a sua vida a Jesus ainda. O que é entregar a vida a Jesus? Talvez você possa dizer, eu acredito em Jesus, eu sei que Ele veio, morreu, ressuscitou, eu amo Jesus. Mas entregar a vida a Jesus, a Bíblia diz que é quando você crê com o coração e confessa com a boca. O que precisa ser feito? Você até crê, mas precisa ter um outro passo, que é o confessar com a boca, é confessar publicamente: Senhor, eu quero a Ti como meu único Senhor e Salvador. Então existe alguém que nunca fez essa confissão pública, que não entregou ainda a sua vida para Jesus? Existe alguém aqui que não fez essa confissão de fé, que não fez essa entrega? Existe alguém que quer ser discípulo de Jesus? Eu quero te dizer, irmão, vale a pena. É uma aventura a cada dia e, meu Deus do céu, é um amor que preenche cada vazio. É um amor que preenche cada canto do nosso ser, da nossa alma. É algo que nós somos criados para adorar e viver com Deus e ter um relacionamento com Ele. Se não tiver Jesus, a gente não é completo nunca. Existe alguém aqui que não entregou sua vida para Jesus? É uma oportunidade que vai mudar a tua eternidade. Vai mudar a tua eternidade. Se você não aceitou ainda Jesus e não fez dele o seu Senhor, o seu único Salvador, hoje à noite, e é uma oportunidade para você fazer isso. Existe alguém? Não tenha vergonha, irmão, não tenha medo. Deus é bom. Existe alguém aqui que está passando por algum sintoma de enfermidade, que queira imposição de mãos, como a palavra nos instrui, queira oração para cura? Existe alguém? Não? Então é isso, irmãos. Desejo que realmente essa palavra habite ricamente aí no coração de vocês, que possa frutificar, que vocês sejam discípulos reais, discípulos fiéis do Senhor, e que através da vida de cada um que está aqui, muitos outros discípulos de Jesus possam ser formados. Amém? Sejam abençoados na prática da palavra. Amém.